Nesse vídeo eu quero refletir com você sobre a maravilhosa presença do Espírito Santo em nós. Eu quero, junto com você, refletir quais são os fatores que afastam a sua manifestação poderosa sobre as nossas vidas. É mais simples do que você pensa, mas mais terrível do que você possa imaginar. Meu nome é Gustavo Norato, eu te convido a conferir esse vídeo até o fim e caso você goste desse conteúdo, se inscreve no canal e dê seu joinha para nos apoiar. Então senta, fica bem confortável e vem comigo. A Bíblia relata no livro de Juízes a história de Sansão. Eu não vou detalhar aqui, é claro, para nós podermos ganhar tempo, mas eu te incentivo muito a conhecer caso você ainda não conheça. Sansão era um nazireu, o que significa que ele foi consagrado a Deus desde o nascimento. E ele nasceu de um milagre, até porque a sua mãe era estéril. A missão de Sansão era iniciar a libertação de Israel dos seus inimigos filisteus. Agora, a perdição na vida de Sansão começou quando ele conheceu e se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia pertencente ao povo inimigo que teve como a missão descobrir de onde vinha o poder de Sansão. Ela também que foi responsável por Sansão quebrar o seu voto com Deus e perder toda a sua força. Com essa base, nós chegamos naquele que eu considero o versículo mais triste de toda a Bíblia. Sabe qual é? Juízes, capítulo 16, do verso 20. Então ela chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei deles. Mas não sabia ele que o Senhor o tinha deixado. Algumas versões dizem que o Senhor o havia abandonado, outras que o Senhor havia saído dele. Vamos pensar por um momento como Sansão estava vivendo a sua vida para não perceber que o Espírito de Deus já não estava com ele. Gente, isso é muito terrível, isso é muito triste. De que maneira Sansão deveria estar vivendo a sua vida para não perceber a diferença de ter ou não o Espírito Santo? Sansão estava intoxicado de Dalila, que ficou insensível à presença de Deus. Ele literalmente estava bêbado por Dalila. Alguma vez você já viu uma pessoa com intoxicação etílica? Uma pessoa bêbada que fica se batendo contra as paredes? Ela cai no chão, ela quebra os seus ossos e não percebe nada. E ela não percebe porque ela está insensível. Enquanto ela está intoxicada pelo álcool, essa pessoa não percebe nada do que está acontecendo. Agora, as consequências, elas vão viver no dia seguinte. Mas muitos dos que estão me vendo, o Espírito já vem falando bem forte dentro de vocês. Mas como Sansão, você está bêbado por sua própria Dalila. Vocês vêm perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo. Sansão ultrapassava todos os limites. Ele ultrapassava todos os limites. Mas vinha se saindo bem. E vinha se saindo bem durante anos. Um dia se casava com uma filisteia. E no dia seguinte, com o poder do Espírito de Deus, derrotava um leão. Um dia provocava prejuízo ao povo de Deus por um acesso de raiva infantil. E no dia seguinte, com o poder do Espírito de Deus, com uma queixada de um jumento, matava 3.000 inimigos. Um dia ele se embebedou e se deitou com uma prostituta. E no dia seguinte, com o poder do Espírito de Deus, derrubou um portão e carregou esse portão nas suas costas, dando vitória ao povo de Deus. Sansão se acostumou a ter êxito sem consequências. Sansão se acostumou a se mover com os benefícios da unção, mas desconectado com o coração da unção. Sabe o que Sansão nos mostra com isso? Que é possível sermos usados por Deus, o que não significa que somos aprovados por Deus. Quantos começaram conectados com a unção e foram ultrapassando limites, achando que não ia acontecer nada, dizendo: eu consigo controlar. E de repente, o Espírito Santo foi embora e eles não se deram conta. Eles seguiram com as mecânicas e com os métodos, mas agora vazios da presença. Sabe, amigos, a presença de Deus é paciente, mas possui limites. E se você não proteger o maior presente que já te foi dado, a unção, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, um dia você pode perdê-la.
eu estou falando da medida da manifestação de Deus sobre você. Sabe, nos anos 80 e 90 e até um pouco no início dos anos 2000, o Brasil experimentou de uma visitação do Espírito de Deus. Mas entendam bem, eu não estou falando como na antiga aliança. Eu tenho consciência de que o Espírito Santo está em nós. Quando eu falo de visitação, eu estou falando das manifestações poderosas, do tipo quando Deus pisa a terra. Ao som de um único violão era o suficiente para submergir a todos na presença de Deus. E o que gerava era conversões em massa, milagres, curas físicas extraordinárias, libertações, transformações de vida, de pessoas que aparentemente parecia ser impossível. Era uma atmosfera tão sobrenatural que absorvia a igreja, que eles sabiam quando começavam, mas não quando terminavam. Um grande amigo que eu tenho, que já era até pastor na época, ele me contou que, como comunidade, eles começaram a tomar certas decisões para tentar proteger a presença do Espírito Santo que estava sobre eles. Decisões como as mulheres começarem a vestir saias, decisões como as mulheres pararem de se maquiar, decisões como os homens pararem de ver futebol, até mesmo pela TV. Daí você vai me dizer, Gustavo, eu já conheço isso. Isso se chama legalismo. Mas escuta, se tornou legalismo, mas no princípio era amor. Era amor pela presença do Espírito que estava sobre eles. Eles disseram, como nós vamos proteger isto? E então, em comunidade, eles começaram a fazer coisas que a Bíblia não demanda, mas que eles consideravam que eram o que tinham que fazer por amor a essa presença. E certamente que, com o passar dos tempos, isso foi se transformando em legalismo. Porque o legalismo o que é? É a norma sem o Espírito, é a forma sem a presença. E eles seguiram mantendo esses padrões, mas não por amor, senão que com elementos e argumentos para condenar uns aos outros e demonstrar quem era mais e quem era menos espiritual. E então, eles se perderam. Mas no princípio, era amor. Agora, a nossa geração de cristãos está tocando o outro extremo, porque a nossa geração não se priva de nada. Vivem na prática de tudo sem a privação de nenhum só prazer. Assistem às mesmas séries da Netflix que todo mundo vê. Consomem os mesmos canais de YouTube que todo mundo consome. Escutam as mesmas músicas que todo mundo está escutando. Jogam os mesmos jogos de terror e assistem os mesmos filmes de terror que todo mundo joga e assiste. Se vestem com as mesmas roupas que todo mundo está vestindo. E sabe por quê? Porque se encontram tão intoxicados que já não têm a sensibilidade à presença de Deus. Agora, os nutricionistas dizem que o açúcar é um veneno doce. Quantos de vocês pensam estar intoxicados de açúcar agora mesmo? Escreve aqui nos comentários. Se você acha que não, faz um jejum, então você vai descobrir. Gente, os meus jejuns são horríveis. Nos primeiros 2 dias eu quero matar alguém, não tem nada de espiritual. Minhas mãos tremem, me ataca dor de cabeça, me dá enjoo, entre outras coisas. E isso acontece porque o meu corpo está pedindo as doses diárias de açúcar. E basta uma só semana de jejum para te desintoxicar. E depois, quando você vai tomar aquela Coca-Cola de sempre, muito doce. Ou então você vai tomar aquele cafezinho com 2 colheres de açúcar. Doce demais. Às vezes, a abstinência nos ajuda a ver o quão intoxicado nós estamos. E talvez você esteja precisando de um jejum para descobrir o que está acontecendo na sua vida. E eu não estou falando de açúcar. Sabe, gente, quando Sansão se deu conta da vida estúpida que ele havia vivido, ele pediu a Deus uma nova oportunidade. Esse é o Deus que hoje está conosco. Um Deus que talvez tenhamos sido infiéis, mas Ele sempre permaneceu fiel. Esse é o Deus que nós temos. E ainda que você se sinta que é tarde demais, nunca é tarde demais para se consagrar a Deus como um nazireu. E finalmente, o que é um nazireu? Nazireu é alguém consagrado a cultivar a presença de Deus em sua vida e protegê-la em favor do povo de Deus. Um sacerdote da nova aliança. Uma vez mais, o Senhor está nos chamando a nos convertermos em protetores da presença. Deus só te dará a medida da presença que você esteja disposto a cuidar com zelo.
Em João, no capítulo 1, diz que João o Batista viu descer sobre Jesus o Espírito de Deus em forma de pomba. Mas ele relata algo ainda mais importante que João o Batista viu. Ele viu esse mesmo Espírito permanecer sobre Jesus. Então, amigos, o difícil não é fazer esse Espírito se manifestar descendo sobre nós. O desafio é fazer com que ele permaneça em nós. Temos uma responsabilidade de fazê-lo permanecer, porque esse Espírito tem um coração. Esse Espírito não é só uma força, ele tem uma personalidade, ele tem emoções. E a Bíblia o descreve nesse evento como uma pomba, descendo sobre o grande Nazireu. Agora pense, como você caminharia se estivesse com uma pomba sobre os seus ombros? Como você viveria os seus dias com a consciência de que o Espírito Santo, como uma pomba, pousou sobre os seus ombros e te chamou para ser o protetor do seu coração? Sabe, eu não quero nesse vídeo impor restrições a como devemos viver os nossos dias. E nem como um legalista eu quero apresentar as minhas próprias escolhas para proteger essa presença na minha vida. Mas eu quero te convidar à consciência de que o Espírito Santo de Deus, independentemente de como se manifesta sobre a sua vida, hoje ele está morando dentro de você. Se você entregou a sua vida a Deus, é claro. E proteger o seu coração é proteger a presença. Você precisa fazer de tudo o que lhe for necessário, custe o que custar, se isso garantir que a presença do Espírito Santo será protegida. Porque são muitas as dalilas que esse mundo nos apresenta para nos tirar da presença. Então eu te pergunto, você seria capaz de assassinar as dalilas da sua vida por amor a essa presença? Eu espero que sim. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.